Vamos lá, vamos falar de Americanas logo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ô, Gilmar Souza, vou apoiar o Matheus. Gilmar, eu passei pelo Gilmar, ô Matheus? O Gilmar, eu quero dizer que isso é obra da oposição que o Matheus está andando, e aí não colocou o seu bom dia aqui para eu ver, entendeu? Quero deixar bem claro que continuamos juntos. O Zé Sérgio está falando, devo não nego, economista, o que era 20 virou 40, como se dá o milagre? Então, eu quero começar exatamente falando sobre isso. Isso é exatamente o que eu queria falar, porque isso teve como se é uma nota do Lauro Jardim aí, falando, entrou com pedido de recuperação de 20 bi, virou 40, tarará. Coloca na tela para nós aí, Matheus, por favor, essa matéria. Inclusive, a gente repercutiu aqui, com dívida de 40 bi, Americanas vai pedir recuperação judicial. E aí já vou dar uma dica para vocês de site, que é o fundamentos.com.br, não recebo nada deles, mas é um site que vocês podem dar uma olhadinha em balanços, entender um pouquinho mais ali, sem precisar ir até o balanço e olhar tudo. É a melhor coisa a se fazer? Não, não é. A melhor coisa, já disse, é vocês irem na fonte. Mas, às vezes, para economizar trabalho ou tempo, você pode fazer isso. Bom, com dívida que pode chegar a 40 bi, a Americanas vai pedir recuperação judicial. Pode baixar aí. Então, é uma decisão que suspende toda e qualquer possibilidade de um bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa, assim como adia a obrigação da Americanas de pagar suas dívidas até que um provável pedido de recuperação judicial seja feito à Justiça. E a SEDCA, o juiz, deu 30 dias aí para que a Americana peça, se avaliar que é o caso, recuperação judicial, o que deve acontecer, viu, gente? Porque aí você senta, reorganiza todas as suas dívidas, como você vai pagar, faz um plano, etc e tal, e aí você tem esse probleminha. Olha aqui, no pedido de tutela, a Americanas afirmou que a descoberta do rombo contábil de 20, que levou à saída do CEO aí, Sérgio Real, foi anunciado em fato relevante na última quarta e pode acarretar o vencimento antecipado e imediato de dívidas em montante aproximado de 40 bi. E aí é isso que eu queria falar, montante que inclui os 20 bi de inconsistências contábeis. Matheus, você consegue acessar aí o fundamentos.com? Acho que eu mandei o link para você aí, não mandei? Muito bem, nesse site aqui, fundamentos.com, você pode ir até procurar por ações, empresas aí no canto direito. O Matheus nunca fez isso, então ele vai fazer agora com vocês. E nesse lugarzinho para a direita, Matheus, aí perto do exibir aí, clica aí em cima e escreve AMER, não, para a esquerda, isso, AMER 3. Aí, pronto, clica em exibir e aí ele vai te dar um panorama aí dos fundamentos da Americanas. Se a gente subir aí, sobe um pouquinho a tela, vocês vão ver aí, dados do balanço patrimonial, dívida bruta. Isso aqui é dados do balanço de setembro. A dívida deles era 20,7 bi, certo? 20,8 bi. Ok? Então, o que acontece? Por que a Americanas lá na Justiça falou, posso ter 40 bi de dívida, então eu preciso dar uma parada para dar uma olhada, porque as inconsistências são mais 20 bi. Então, 20 mais 20, na minha terra, 40 bilhões de reais de dívida. A dívida líquida aqui é a dívida que você tem menos o que você tem de disponibilidades, que é esse 8,5 aqui, tá vendo? À esquerda, consegue... Põe o seu mouse aí, Matheus, para o pessoal enxergar o que eu estou falando. Isso. 8,6. E aí a dívida líquida é 20 da dívida bruta, menos as disponibilidades, que vai sobrar aí esses 12 bilhões de reais de dívida líquida. Isso quer dizer que tem 12 bi que ainda não tem dinheiro, pelo menos não no curto prazo. Beleza? Então, para quem quiser, está lá no fundamentos.com.br, é um jeito de você olhar também com um pouquinho mais de facilidade, e é grátis, os balanços ou alguns dos fundamentos que mexem com as empresas. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, gente. Só estou dando uma olhada nos comentários aqui, mas vamos lá. Então, do começo, Americanas
pediu uma proteção, uma tutela de emergência para a Justiça, para que ela não seja executada nas dívidas. Isso porque o nosso querido BTG, que tem 1,2 bilhão de dívidas, foi lá pedir para que ela pagasse logo. E aí bagunçou o coreto, né? Quando fez o pedido, a Americanas foi lá na Justiça e falou, não, calma aí, volta tudo, vamos começar essa tutela lá do dia 11, porque senão eu não consigo pagar. Ele está pulando, tentando furar a fila para receber o dele antes de todo mundo, tá? Na ordem, normalmente é governo, normalmente não. Por ordem é governo, trabalhadores e depois credores. A ação vai ser o último, vocês lembram dessa aula aí, quando vocês estudaram a ação, eu espero. Então, o BTG, depois que ficou sabendo da tutela, foi à Justiça tentar anular a proteção das Americanas. Pode abrir aí. Tá aí, ó, o BTG entrou com recurso na Justiça contra, né, para derrubar a liminar da sexta-feira, que protegeu, sexta-feira 13, que protegeu Americanas de toda e qualquer possibilidade de bloqueio de bem. A liminar, porém, foi negada neste domingo, na segunda instância do Rio de Janeiro. O banco do André Esteves foi o primeiro a executar e a tentar executar a dívida. É um débito que eles têm lá, um crédito que eles têm para receber da Americanas de 1,2 bi. O BTG classificou o rombo como fraude confessada e ainda apontou o dedo para os 3 acionistas de referência da varejista, o pessoal lá da 3G, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira. Muito cuidado com isso, não é Sucupira, é Sicupira. Os nomes por trás dessa operação não são anônimos, são figurões conhecidos por sua atuação predatória que formam o grupo de homens mais ricos do Brasil, envolvidos em outras fraudes que acabam sendo esquecidas pela maré de notícias indesejáveis que assola o país. E aí, continua o BTG com ódio no coração. O trio tem a pachorra de vir em juízo, pedir uma tutela cautelar preparatória de uma recuperação judicial para impedir os credores de legitimamente protegerem seu patrimônio à luz da maior fraude corporativa que se tem notícia na história do país. Quem diria, hein? André Esteves, eu vou até beber um negócio aqui. Só para criar esse momento. Quem diria? André Esteves está aí acusando a 3G da maior fraude contábil do país. Que coisa, né? Você vê como o mundo é redondo e dá muita volta, e se você não se cuidar, você fica tonto. É filosófico isso. Bom, a Americanas, obviamente, rebateu o BTG. A gente colocou esse bate-boca aí também lá no nosso site. Dá uma olhada aí. A Americanas rebate BTG Pactual. Nota da varejista afirma que tentativa do banco e de outros credores na justiça poderia gerar assimetria. Olha aí, todo mundo preocupado com o bem alheio agora. A Americanas reitera a importância da manutenção da liminar, apesar da tentativa de suspensão, que poderia gerar assimetria entre seus credores, inclusive bancos. Isso não ajudaria no processo. O que a Americanas está querendo dizer com assimetria? Olha, eu vou pagar um, aí eu não vou conseguir pagar o outro. Isso não está certo, não é justo, né? Isso me lembra muito também um amigo meu que tinha débitos variados, né? Dívidas para todos os lados, e obviamente não conseguia honrar todas dentro do mês, né? Então ele passava meses e meses, ele fazia um sorteio com as dívidas, e certa feita um dos credores mandou uma carta falando que ia executar a dívida, ia levar ele para a justiça, blá, 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 e ele explicou que mandou uma carta menos desaforada, mas também contundente para esse credor, falando assim, olha, eu normalmente, todos os meses, eu sorteio 2 ou 3 empresas com as quais eu honrarei a dívida naquele mês, né? Naquela parcela da dívida, não é a dívida inteira. Aquela parcela da dívida. E se o senhor continuar a me provocar e, como é que se diz, me ameaçar com grosserias, eu vou tirar o seu nome do sorteio. Olha aí. Então, acho que a Americanas quis dizer que é mais ou menos isso que eles estão tentando fazer lá. E aí, gente, olha só, a Abradim, que é a Associação Brasileira de Investidores Minoritários, digamos assim,
entrou com uma ação também denunciando a Americanas, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Pode colocar aí também, Matheus. Você vê que o fim de semana foi... Sexta-feira e o fim de semana foram movimentados para Americanas. Os minoritários também pedem investigação aí sobre a conduta da Pricewaterhouse, que é essa PwC aqui, que é a auditoria, a pessoa responsável pela auditoria. Varejista anunciou ter encontrado inconsistências. Vamos lá. Tá aí, ó. A Bradin solicitou que as apurações englobem a conduta da empresa de auditoria PwC, que realizou balanços contábeis da companhia. Chamou muita atenção da Bradin a absoluta imperícia da empresa auditora, a PwC, bem como a omissão do conselho fiscal da empresa. Pode subir mais um pouquinho, Matheus. Cadê? Custa-nos ainda acreditar que tal fato seria desconhecido das administrações anteriores e mesmo de seus acionistas controladores. A associação pediu, então, que sejam aplicadas punições administrativas aos responsáveis pelas inconsistências ou fraude, vamos ver que nome isso vai ter no fim da história, né? E que as investigações conduzidas sejam encaminhadas ao Ministério Público, a fim de que as devidas medidas judiciais sejam tomadas. Aqui, quando ele fala sobre custa-nos ainda acreditar que tal fato seria desconhecido das administrações anteriores e mesmo de seus acionistas controladores, aí eu quero lembrar vocês, quero avisar vocês que amanhã, neste programa, neste Morning Call, o antagonista, eu vou receber Pedro Menin, que é da QTZ Investimentos, ou da Quantist, que é uma plataforma, e ele é uma espécie de whistleblower nesse negócio aí. Ele foi o primeiro, ele colocou no Twitter dele, fez um tweet na semana passada, inclusive vários jornais já repercutiram, falando que houve uma movimentação de venda desses papéis, que foi um pouco, como é que a gente vai dizer, inconsistente com a média anterior, né? Assim, digamos que a diretoria começou a vender esses papéis em setembro, outubro, o que seria estranho, pelo menos na opinião dele, mas a gente vai ouvir ele falar sobre isso e como é que ele achou esses dados e por que isso é importante, né? Você acompanhar o que a administração está fazendo com os próprios papéis, porque normalmente os diretores ganham ações como bonificação. Se eles estão vendendo, por que estão vendendo? Você deveria seguir eles e vender também? Se eles estão comprando, você deveria comprar? Você deveria vender? Fato é que teve essa movimentação atípica, essa é a palavra que eu estava procurando, e Pedro Menin conseguiu ver isso, e inclusive eu acho que isso está na ação da como é que chama? Da Abradin. Então, vale a pena amanhã vocês acompanharem essa entrevista com o Pedro, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí, como eu estava falando, as coisas, elas se ramificam, né? Elas impactam outras coisas. Então, uma espécie de efeito cascata, né? Ou um ripple effect, que é aquelas ondinhas quando você joga uma pedrinha na água. E aí, saiu uma materinha também explicando que o Nubank, ou os investidores, aquele pessoal que tem aquele investimento, que é um investimento que você não baixa o risco, é um fundo de renda fixa do Nubank, e ele tinha 1% do PL, ou tem 1% do PL em debêntures das Americanas, tá? Pode colocar na tela aí, Matheus, também, essa história do Nubank. Já deu, Matheus. Achou aí? Enquanto o Matheus acha a matéria aí. Aqui, ó. Ele perdeu o link, mas eu vou mandar de volta para ele. Mas enquanto ele faz isso, deixa eu dar uma olhada Aí, ó, achou, né? Calma aí, que eu já vou. Só quero dar uma olhada aqui nos comentários se tem alguma coisa. Qual é o valor de mercado das Americanas? Rapaz, era 10 bi, mas agora eu acho que está mais ou menos em 2 ou 3. Paulo Prates, bom dia de Capão. Olha aí, meu pai. Bom dia, pai. Lá de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, meu pai está viajando, curtindo férias bem vividas lá no litoral gaúcho. Eu não sei se as praias no Rio Grande do Sul, né? Sem ofensa, viu, Carlos?
mas as praias do Rio Grande do Sul não são exatamente, né, aquela coisa. Mas estão lá, ele e minha mãe, viajando, curtindo a vida doidados. Muito bem. E eu, obviamente, ontem eu esqueci de falar com eles. Então, já peço desculpas, mas hoje eu vou ligar para vocês, viu? Bom, Bradesco é o maior credor da AMER3. Ah, Rafael, putz, você me lembrou de outra coisa. Antes de falar desse negócio do Nubank, ô, Matheus, sem querer te avacalhar muito aí, lembra que eu te passei uma imagem, que é uma tabelinha? Tá aí, pode abrir aí, senão ninguém consegue ver isso. Isso aqui é uma tabela de um relatório do Bradesco, que o Bradesco soltou logo em seguida a denúncia do Sérgio Rial como é que se fala? Da demissão dele, não, né? Da saída dele como CEO da empresa, tá? E aí eles fizeram um exercício, coisa de analista, né, gente? Fez um exercício criativo para saber assim qual seria o impacto nos bancos, porque a gente não sabia exatamente, ainda não sabe exatamente, tirando o BTG aí que a gente já sabe que é 1,2 bi, qual é a dívida que a Americanas tem com cada banco. Então eles fizeram esse exercício e colocaram aí alguns bancos, falando qual é a exposição deles ao varejo, né, no portfólio, né, quanto de dinheiro e quanto isso teria e quanto eles têm, quanto isso equivaleria ao portfólio todo deles lá, dos bancos, tá? Aqui tem alguns bancos e algumas pessoas estavam dizendo, não, o Santander é o mais exposto, porque tem aí 7%, né, do total do portfólio é varejo, né? Isso não necessariamente é verdade, tá, gente? Então, assim, quem que falou aqui, cadê? Bradesco é o maior credor de Amer. Rafael Northfleet falou isso. Eu não sei, para falar a verdade, não sei. Não sei nem como você sabe. Não sei quem sabe. Bradesco não está nessa listinha aí, porque é um relatório do Bradesco, então o Bradesco não pode falar dele próprio. Mas isso aqui, que circulou em alguns grupos, dizendo, não, Santander é o maior credor, não sei quem é o maior credor, a verdade é que ninguém sabe, tirando o pessoal da Americanas. Obviamente, já tem gente que sabe. E qual vai ser o impacto disso em alguns bancos. O fato é que hoje circulava aí no fim de semana em alguns grupos de WhatsApp de investidores, dos que eu participo e alguns que eu não participo, gente que me mandou, essa tabelinha faz parte aí de um relatório do Banco do Bradesco, falando sobre o possível impacto nos bancos em função, né, se você pegar uma média do que é a exposição deles ao varejo. E aí você pega a dívida da Americanas e coloca isso como percentual ali de market share, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque Santander pode ter 7% de exposição no portfólio e a Americanas não ter nenhum empréstimo com Santander. Tem, a gente já sabe que tem. Mas não necessariamente é a maior dívida bancária que a Americanas tem com o Santander ou com o Bradesco, não sei de onde o pessoal está tirando esses números, mas o fato é que a gente sabe que alguns bancos, principalmente os bancões, estão expostos sim a esse efeito Americanas.